Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com você. Amém? Glória a Deus mesmo por sua vida aí do outro lado. Eu louvo a Deus por você estar aí junto comigo, me acompanhando, e juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? É importante crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus também. Talvez ele não é seu Senhor ainda, mas ele pode ser também, dependendo da sua atitude. Talvez você não simpatiza, né, com vídeos de crentes, com pregação, com mensagem de crentes, mas eu quero convidar você a seguir a si mesmo, que eu creio que qualquer hora é hora, Deus pode talvez mudar, quer mudar a sua mentalidade. Eu acredito que é o melhor caminho para você, amém? Talvez você é de outras religiões, mas mesmo assim eu quero convidar você com muito carinho a me seguir, a me acompanhar, porque o plano de Deus é para todos, sem exceção. Quero dizer para você que você é amado do Senhor. Jesus pagou um alto preço na cruz por você também, tá bom? E o que eu quero falar nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para você, muito importante. Será que de fato Deus se entristeceu mesmo com a humanidade? Será que Deus ficou tão triste com a humanidade que desejou acabar com ela? Você já ouviu falar desse relato? Eu vou estar falando desse relato à luz da palavra, amém? Mas antes disso eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, a você estar se inscrevendo. Você vai lá no meu canal, YouTube, Pastor Wilson Coutinho. Eu gostaria de convidar você a se inscrever. Bom, você se inscrever, apertar o sininho, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, serão a princípio 2 vídeos por semana, né? Você será avisado, assim você não vai perder nenhum vídeo, amém? É importante você se inscrever, tá bom? Porque assim você será notificado sempre, tá? Então, né, uma pergunta que não quer calar, talvez você já ouviu muito falar, será que Deus ficou tão indignado com a criação e resolveu, sabe, acabar com ela, né? A palavra do Senhor nos ensina de Adão e Eva até Noé, né, até o capítulo 6, a Bíblia nos ensina que foi crescendo a humanidade e foi se juntando, né, o povo, a geração de Adão e Eva após o pecado, após a queda, né, após depois a morte de um dos filhos de Adão e Eva, a morte de Abel, a qual Caim, o próprio irmão matou, tirou a vida dele, né? E aí foi crescendo, né? Foi crescendo e chegou um ponto da humanidade que Deus se entristeceu tanto, que era tanta crueldade, tanta maldade, né? Tanta transgressão, tanta iniquidade, tanta coisa horrível, tanta podridão, tanta maldade, que o Senhor se entristeceu de uma forma que desejou acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo. O Senhor desejou acabar com tudo. E a Bíblia fala no versículo 6, diz assim, então, o Senhor, versículo 6 de Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, no versículo 6, diz assim, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Versículo 7, declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. O Senhor se arrependeu de fato de ter feito os seres humanos. Você imagina, irmão, como que o Senhor, para chegar ao ponto de Deus se arrepender, como teve maldade. E uma pergunta que não quer calar, será como é que estamos nos dias de hoje também? Como é que está o povo hoje? Será que não está quase ou igual esse povo lá atrás também? Quanta maldade temos visto por aí? Você tem visto, consegue ver isso? Quanta maldade que nós vemos? Quantas pessoas amando o dinheiro? Quantas pessoas amando as coisas mais do que as pessoas? Quantas pessoas preferindo, né? Preferindo as coisas do que o ser humano? Quanto falta de amor, né? Quanto pecado, quanto amor às outras coisas.
Né? Será que nós não estamos vivendo também lá atrás? Será que Deus não está triste também? Hoje é dia 13/4/2021. Diante de tanto catástrofe, quantas coisas ruins acontecendo, quantas tristezas, quanta essa pandemia, quantas coisas ruins, mas antes de tudo isso, né? Como é que foi lá atrás? Como é que foi lá atrás? Né? Quanta maldade! No versículo 8 diz assim: contudo, Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Então a Bíblia fala que até Noé aqui, até no capítulo 6, até o 7 praticamente, adiante, aqui o Senhor se entristeceu e desejou acabar com tudo, menos um homem. A palavra do Senhor diz que Noé foi o único que Deus se agradou, que Deus salvou. Noé, né, a palavra do Senhor diz que a salvação apenas de um homem. Ou seja, Noé e toda a sua família foi salvo no dilúvio. Mas todos morreram, nenhum quiseram a salvação. Deus, a palavra de Deus que só apenas um homem, ou seja, Deus irou, Deus se entristeceu de ter criado a humanidade. Mas apenas um justo, seus familiares, que foi salvo. O resto todos foram mortos. O pecado continuou. A natureza do pecado continuou. E esse pecado, essa mesma natureza, esse mesmo, continua nos nossos dias também. Eles continuam entristecendo o Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, a palavra de Deus diz que para que nós não entristecemos o Espírito Santo de Deus. Para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então que você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que já está decidido a viver uma vida com Cristo, o Senhor chama você para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Como é que nós entristecemos? Através do pecado. Nós não amar os nossos irmãos, nós fazemos coisas erradas. O pecado entristece. Assim como Deus se entristeceu o coração de Deus no pecado, nós também entristecemos o coração de Deus quando nós pecamos. Nós entristecemos o Espírito Santo, por isso é importante nós não pecar, mas se pecar, você tem um advogado. Você tem que pedir perdão e continuar a sua jornada. Não é o fim. Enquanto a vida, a esperança de viver uma vida plena com o Senhor, uma vida sadia com o Espírito Santo. Por isso é importante se arrepender. Se arrependa dos pecados, se arrependa dos erros. Nós não estamos isentos de errar, mas é importante nós nos consertarmos, porque senão nós vamos ser acusados. Aliás, nós somos acusados também pelo Espírito Santo, que causa o quê? Que nos leva a se acertar, mas também tem a acusação do maligno, que leva a pessoa a achar que não tem mais jeito. Mas é mentira, há jeito sim, se você se arrepender. Por isso que é importante você saber, se você está mesmo com o Senhor, você vai criar aí dentro de você algo que vai te levar a uma acusação, a falta de paz. O Espírito Santo gera em você isso para você entender que você não está no caminho certo. Isso é bom, que assim você se arrependendo, você passa a caminhar da forma que Deus se agrada. Caso você não se arrepende, tem alguma coisa de errado, é importante você reaver isso e se consertar, pedir perdão e se voltar para o Senhor. Se você não entregou a sua vida ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor, que Ele venha a ser o Senhor e único e suficiente Salvador da sua vida, amém? Eu convido você, né? Então a Bíblia diz que o Senhor acabou com tudo. Todos foram mortos. Por quê? Porque o pecado ele gera morte, tanto física como espiritual. Mas a morte desse povo foi tanto... Eles já estavam mortos espiritual, mas eles tiveram também a morte física, tá bom? O pecado é o único que pode nos gerar a morte, amém? O salário do pecado é a morte. Então, eu quero convidar você a viver uma vida que agrada ao Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos alcançar, nós vamos continuar marchando, remando, amém? Então, quero orar por você, eu quero pedir para que o Senhor venha te dar
Venha te libertar dessas áreas, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu quero agradecer pela vida de cada um que está me assistindo, cada um, Senhor, que se inscreveu, Pai. Eu quero cada um que está, aleluia, nessa noite me ouvindo, Pai. Talvez há áreas que eles têm sido, Pai, que eles têm sido fracos, que eles têm pecado, que ele tem entristecido o Espírito Santo de Deus, tem gerado, Pai, entristecimento ao Senhor. Eu quero nessa noite pedir para que o Senhor venha ajudá-los a vencer. Pai, livra-os de todo mal, dá a eles força. Sabemos que, Pai, servir ao Senhor não é difícil quando nós entendemos, quando nós confiamos em Ti, quando nós depositamos, Pai, nós confiamos na força que vem do Senhor, quando nós resolvemos caminhar na justiça do Senhor, é na força do Senhor. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a vencermos, nos ajude a continuarmos firmes. Esses irmãos que ainda não entregou as suas vidas ao Senhor, eu peço que o Senhor venha ajudá-los a entender esses princípios, a esse chamado, ó Pai, esse mandamento. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, Pai, ajuda eles a permanecer firme no Senhor, dá a eles força, dá a eles entendimento, ó Senhor, dá a eles revelação da Tua vontade, porque esse é o plano do Senhor, essa é a vontade do Senhor de salvar toda a humanidade. Alabassuriandarabacanto nébia, arabadaralabassuriandaraia. Senhor, toca na vida de cada um nessa noite. Espírito Santo de Deus, visita os meus irmãos, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam reavivados para a glória de Deus. Aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, Pai, eu peço a Ti nessa noite que o Senhor venha trazer a ele revelação, que o Senhor venha trazer convicção da Tua vontade de salvá-los também, porque a vontade do Senhor é salvar todos para a glória de Deus. Creia, querido, essa é a vontade do Senhor para todos nós, de todos nós um dia irmos morar no céu com o Senhor, amém? Essa é a vontade de Deus. Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Você não está assistindo, você não está me seguindo em vão ou por acaso, mas há um propósito de Deus sobre a sua vida também. Em nome de Jesus, um abraço, Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus, amém? Até mais, querido. Tchau, tchau.